Graça e paz, irmãos. Hoje é o nosso café e, como a gente faz todo mês, a gente também tem um estudo específico para obreiros. Esse café, na verdade, é uma escola de treinamento, né? O que a gente procura compartilhar com os irmãos sempre tem esse alvo. É muito diferente da pregação para a igreja, né? E o que nós vamos falar hoje, irmão, é sobre batalha espiritual, guerra espiritual. E no nosso texto básico vai ser Efésios capítulo 6. Efésios 6. A partir do verso 10 até o verso 20. Tá? Então, nós vamos lendo aos poucos. Efésios 6, verso 10. Temos algumas coisas aqui para a gente estar verificando, que esse texto é um texto muito conhecido, básico, né, onde que é ensinado sobre a batalha espiritual. E aqui é conhecido também por ser o texto que fala sobre a armadura de Deus. Né? Então, no verso 10... a gente começa com o seguinte versículo, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira coisa que Paulo começa a estabelecer aqui é que essa guerra, ela é real. Às vezes a gente esquece, irmãos, que nós estamos no meio de uma guerra. A igreja vive no meio de uma guerra que não é física, é uma guerra espiritual. E às vezes a gente esquece disso, a gente às vezes quer viver uma vida como se tivesse tudo bom, querendo do bom e do melhor, viver tranquilo, em paz, sem problema, né? Como se a gente pudesse viver assim, né, nessa tranquilidade. Essa visão, na verdade, é lá para o céu. Lá para o céu vai ser assim, lá na glória de Deus vai ser assim. Agora, enquanto nós estivermos na terra, nós temos que sempre estar se lembrando que nós estamos no meio de uma guerra espiritual, uma guerra muito séria. Isso que Paulo, nesse texto e em outros, ele procura esclarecer a igreja. E ele começa falando sobre isso. Quanto ao mais, está se referindo às coisas que ele falou anteriormente, sede fortalecidos no Senhor. Isso é muito importante. De vez em quando eu falo isso para os irmãos, dizendo o seguinte: os irmãos têm que entender aquilo que a Bíblia ensina, que é o seguinte: tem coisas que só dependem de Deus. E tem coisas que dependem de mim e de você. A Bíblia ensina isso. Tem coisas que Paulo explica, ele ensina o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Mas tem coisas que ele fala bem claramente: vocês é que têm que fazer. Deus não vai fazer isso por vocês. É mais ou menos isso. Então, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem é que tem que se fortalecer? Nós. Para que o crente seja uma pessoa forte, ele tem os mecanismos que a Bíblia ensina, e nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Hoje de manhã, né? Amanhã. Os mecanismos que a palavra nos ensina de como sermos cristãos fortes. O cristão tem todos os mecanismos, a Bíblia ensina muitas coisas para que você seja uma pessoa cheia do Espírito, por exemplo. Recentemente eu falei sobre isso quando eu disse uma palavra que Paulo também usa, que ele diz assim, que nós devemos não nos embriagar com vinho, lembram, né, desse texto? Lembrando que sempre eu procuro falar que beber não é pecado, irmãos. Se você aprendeu isso não é bíblico. Beber não é pecado. O que é pecado é embriaguez. São as pessoas que bebem para se embriagar. Porque se beber fosse pecado, Jesus era o maior pecador, porque ele até foi acusado disso. Ele foi acusado de ser beberrão, por quê? Porque ele bebia vinho com os pecadores. Entrava numa casa, o vinho era a bebida mais normal que tinha, né? Então toda mesa, no almoço, no jantar, tinha o vinho, é básico.
Aí na Europa até hoje é assim, né? Nas nações mais antigas. Então, a gente não faz apologia, você não tem que aprender a beber ou gostar de beber, não é isso. Mas você tem que saber que, biblicamente, beber não é pecado. Embriaguez é pecado. Então, é isso que Paulo diz. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução. Né? Dissolução é uma coisa forte, porque a pessoa que se embebeda, isso vai afetar a mente dela, vai falar e fazer coisas indevidas. Né? Sabe o que é uma pessoa embriagada? Né? Bom, ele fala, então não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Outra coisa, quem tem que se encher do Espírito? Nós. Entende? Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito ou uma pessoa vazia do Espírito. Depende do que você faz. A Bíblia ensina tudo que está disponível para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Né? E é mais maravilhoso uma pessoa cheia do Espírito. Quando eu falo uma pessoa cheia do Espírito, não pense numa pessoa que está fazendo milagres, pessoa que está com poder, expulsando demônios, fazendo... Não. Essa ideia também está equivocada. O que é uma pessoa cheia do Espírito? No próprio livro aqui no Efésios, diz, em Gálatas também, que uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Uma pessoa cheia do Espírito vai manifestar o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Paz interior, alegria, amor, longanimidade, né? A lista aqui é feita na Bíblia. Longanimidade é uma paciência longa, né? Então, são essas virtudes é que demonstram uma pessoa que é cheia do Espírito. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa cheia de paz no coração. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de alegria. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de amor no coração. Né? É uma progressão, você vai se enchendo. E quanto mais você mais se enche do Espírito, mais você vai manifestar o fruto do Espírito. Não é? Agora, na igreja existe gente que está vazia do Espírito? Tá. Tem gente que não se preocupa com isso, não tem trabalhado nisso. Uma pessoa vazia do Espírito é exatamente o contrário. É uma pessoa complicada, é uma pessoa difícil, é uma pessoa carnal, né? É uma pessoa que não consegue perdoar, não perdoa, guarda mágoa, guarda ressentimento. Né? E isso é muito importante, porque... deixa eu estabelecer uma coisa aqui para os irmãos também. Muita gente pensa que uma pessoa que conhece a Bíblia, naturalmente é uma pessoa cheia do Espírito. Não é. Não se iluda com isso. Né? Por isso que Cristo disse... Pelo fruto conhecereis a árvore. Eu tenho que observar a árvore, porque eu conheço, ao longo desses anos, eu conheci pessoas que conhecem muito a Bíblia. Conhecem de cor e salteado os versículos. Quando você olha a vida da pessoa, é uma vida carnal, é uma vida complicada, problemática, né? Uma pessoa que não ama, só ama os que o amam, não sabe perdoar, né? Como eu falei, guarda ressentimento e coisas do tipo, assim, né? Não é uma pessoa, no conhecimento, irmão, o conhecimento bíblico só é válido quando você aplica o que você aprendeu na sua vida. Eu dizia que eu conheço a Bíblia, que eu conheço de cor salteado, conheço textos, eu conheço um monte de gente que conhece, são teólogos, conhecem muito mais do que eu, claro, né? Estudaram muito, mas são carnais. Né? São pessoas carnais. Você vê para a vida da pessoa, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele age no dia a dia, você vê. Né? Pelo fruto você conhece a árvore. Não adianta conhecer. Então, conhecer é bom, é muito bom, maravilhoso. É um ensino bíblico, você tem que aprender. Mas você só vai ser bênção quando você viver o que você aprende. Saber, conhecer, decora e salteado e não ter vida, né? E aí a igreja vai ver, né? A igreja vai olhar para um cristão assim, saber, olha, aquela pessoa é uma pessoa cheia do Espírito. Como é que eu sei disso? Porque você vê uma pessoa cheia de alegria, de paz, de amor,
de perdão, né? É uma pessoa que está sempre realmente mostrando o que? Os frutos de Jesus Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. Então aqui quando Paulo começa dizendo assim, ó, ele está dando para nós uma instrução, uma direção. Você tem que se fortalecer no Senhor. Então isso é o básico, né? Então, o que isso nos ensina? Que depende de nós para sermos uma pessoa cheia da presença de Deus, do poder de Deus. É o que eu faço. Como é que você vive a sua vida espiritual? Vida espiritual não é só dentro da igreja. A gente só vem de quarta e domingo aqui. E segunda, terça, quinta, sexta, sábado, né? Que a gente não está na igreja, está na rua, está andando na casa de parentes, com os amigos, né? Onde você for, é o que você faz com a sua vida, por exemplo. Vou dar um exemplo, pode ser um exemplo bobo, mas quando você pega a internet, um celular, ou a televisão, tem gente que fica assim enchendo o tempo todo dessas bobagens, né? Eu falei recentemente, pega o celular, fica sendo só piadinha das coisas, brincadeiras, daquelas coisas, só se enchendo disso. Aí quando vai ver a televisão, fica programas que não levam a nada, novelas e filmes. Não sou contra essas coisas em si, entendeu? Mas você tem que entender uma coisa. Você é responsável por aquilo que você alimenta a sua mente e o seu coração. Então, por exemplo, quando você tem uma responsabilidade como essa, o que você faz? Você vai procurar sempre alimentar com coisas boas. Paulo dizia isso, que o que deve ocupar a nossa mente? Ele disse, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra do Pai. Depois ele continua, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, olha, ocupando minha mente, e não com as que são aqui da terra, porque vocês morreram com Cristo, e a vossa vida está oculta nele, em Cristo, com Deus, né? Então, eu tenho uma responsabilidade, você é responsável pela sua vida espiritual. Se você se sentir uma pessoa fraca, débil, é porque está faltando o quê? Esse cuidado, essa responsabilidade de alimentar com coisas boas, alimentar a tua mente. Você tem que encher a tua mente e o teu coração com coisas boas. Que coisas boas são essa? A palavra, a leitura da palavra, mensagens boas que você vê na internet, saber selecionar, né, o que é bom para você ouvir, né? Então, quanto mais você se enche das coisas de Deus, mais forte você é e mais poder, esse poder que ele diz aqui, você vai obter, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há poder disponível, há um poder disponível, né? E eu tenho que abraçar esse poder, eu tenho que buscar esse poder. Quanto mais eu busco, né? Quanto mais eu vivo. Então, por exemplo, o evangelho tem que ser vivido no dia a dia, né? Se alguém vem a você e pede perdão, né, por mais o que a pessoa tenha feito, mas se a pessoa pedir perdão, o que a gente tem que fazer, segundo a palavra? Perdoar. Mas eu estou magoado, estou machucado. Não importa. Eu tenho que seguir o que Jesus ensinou, não é o que meu coração é enganoso, né? Os meus sentimentos, irmão, não seja uma pessoa que viva de sentimentos. Sabe como é o problema dessas profetadas, né, que a gente ouve aí? Em tantos lugares, essa maioria dessas pessoas que são chamadas de profetas, ele é a pessoa que, todo sentimento que sobe ao coração é de Deus, é uma revelação. Ué, mas a Bíblia diz que o coração é a coisa mais enganosa que existe, quem resistirá a ele? Então, o cuidado, a gente tem um cuidado extremo para saber se é de Deus ou não, porque, olha só a advertência que a Bíblia fala. Ai daquele que disser, Deus disse... E ele mesmo completa, e eu não disse. Aí desse. Ou seja, você vai responder por isso. Quando você dizer que é Deus que está falando, que é Deus que está revelando, e se ele não falou e não revelou, eu estou em maus lençóis. Por isso que você tem que discernir, uma das coisas que um obreiro, um servo de Deus tem que discernir,
são os sentimentos do seu coração. Nem tudo que você sente é de Deus. Né? Eu creio no poder de Deus, creio na revelação de Deus, creio em sonhos, creio em visões. Não creio em todos os sonhos, não creio em todas as visões. Mas eu creio porque é bíblico. Né? Eu tenho medo de gente que vive sonhando todo dia. Eu tenho medo de gente que tem revelação todo dia. Tenho medo dessas pessoas. Porque, biblicamente, quando você vê, quando lá nos profetas do Antigo Testamento dizia, a mim veio a palavra do Senhor, era coisa rara. Às vezes ficava 10 anos sem Deus falar. Nada. De repente, num momento, vinha. Vê no Novo Testamento, quantos profetas falaram aqui? Vamos pegar um livro mais conhecido, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que, mais da expansão da igreja, do crescimento da igreja, dos dons espirituais, né, o poder dentro da igreja. Vê lá quantos profetas falaram. Acho que foram 2 ou 3. Em todo o livro de Atos. Não é uma coisa assim que hoje em dia é uma bagunça que existe hoje no meio das igrejas, sabe? Profeta para tudo quanto é lado. Né? Eu sempre conto para os irmãos, né? E venho. Mas aí vocês gravam com o tempo, né? Mas eu já tive algumas coisas assim de pessoas que vieram a mim, né, trazer profecia. Né? Eu não falo nada, claro, a gente é educado, né? A gente é educado, a gente ouve, mas eu não sou assim de carregar qualquer coisa, não. Eu guardo no cantinho do meu coração. Se for de Deus, vai cumprir. Se não for, pode esquecer, vai passar anos e não vai ver nada. A maioria do que eu ouvi até hoje, a maioria, irmão, são profetadas. Né? Eu contei de um pastor que veio aqui, que um dia, no final do culto, ele veio pregar, e no final do culto, eu tenho uma palavra para o irmão. Eu falei, ixi, Jesus, não falei assim para ele, né? Com essa expressão, né? No meu coração, eu falei, respirar fundo, né? Eu falei, tá bom, irmão, pode falar. Eu falei, eu já conheço que eu já falei isso aqui, mas sempre é um exemplo bom para esses momentos, né? Deus mandou te dizer que o açúcar que está no teu sangue, Deus está tirando nessa noite. Aí eu pensei, né? Acho que você também pensou, né? O que ele quis dizer com isso? Bom, que eu tinha diabetes e que Deus estava me curando naquilo lá, né? Eu nunca tive diabetes, graças a Deus, eu nunca tive diabetes na minha vida. Não gosto de doce, eu como muito pouco doce, não gosto de coisas gordurosas. Eu cuido da minha saúde, vamos dizer assim. Eu falei para alguns irmãos como eu sou, né? Eu, por exemplo, eu tenho lá na minha cabeceira, lá, na gaveta, eu tenho lá 2 aparelhinhos de medir pressão. Eu meço quase todo dia a minha pressão, para que nunca ela venha me pegar desprevenido, que eu estou lá, cuidando da minha saúde. Cada 3 meses eu meço a minha glicose no sangue. Eu comprei um aparelhinho que você mede a glicose no sangue. A cada 3 meses eu meço, para ver se está tudo bem. Estou sempre me cuidando, né? Nunca tive nada. E esse irmão veio com aquela profecia, né? Eu não falei nada, claro, o que eu vou dizer para o irmão? Não fica tudo. Mas era uma profecia falsa que ele sentiu. Imagina ele sentiu no coração de falar aquilo para mim. Só que aquilo não era de Deus, não é de Deus. Né? Então você tem que ter muito cuidado, seja quem for. Porque quando é de Deus, meu irmão, se cumpre. Se não se cumprir, ficar com muita coisa, olha, esqueça, viu, irmão? Não fique dando ouvido a profetadas, não, que você vai se lascar, porque irmão, eu já vi tanta coisa, tanta gente que sofrendo, né? Recentemente, teve um irmãozinho, que ele é de uma outra denominação, ele mora lá para o lado depois de Guaianazes, lá ele mora, mas é um irmão muito amado, muito querido, sabe, uma pessoa, nossa, eu amo demais aquele irmão. Muito simples. E ele recebeu uma profecia, né? Que Deus estava enviando para ele uma outra profeta lá que queria que ele fosse para o Nordeste, lá no Nordeste da Bahia, que Deus tinha uma obra para ele lá, que Deus estava enviando ele. E ele, nossa, ficou maravilhado com aquilo, né? Falei, puxa vida, que bênção, né? Olha, Deus está me enviando, né? Já acreditou na hora, assim. Em vez de orar, buscar, ver se é de Deus mesmo. Por quê? Porque o que exigia dele? Exigia que ele largasse tudo, né? Largasse o emprego dele, sabe? E se mudasse com a família. Ele tem 3 filhos pequenos. Se mudou, e ele acreditou, ele mandou um e-mail para mim. Pastor, Deus está me mandando lá para
para o sertão da Bahia, num lugar grande, eu vou começar uma obra lá, Deus está me mandando. Eu fico, claro, o que eu vou dizer para ele? Falei, irmão, que Deus abençoe, né? Deus te ajude. Enfim, o que eu poderia dizer para ele? Né? Ele estava convicto. Você vai viajar quando? Daqui 2 meses eu vou viajar para lá. Já estou entregando minhas coisas aqui, tudo, e vou viajar para lá. Né? Isso foi no final do ano passado. Aí ele pegou, depois de um tempo, ele mudou com a família lá para o Nordeste, lá do sertão da Bahia. Né? Começou lá, entrou no lugar, alugou uma casa e começou lá a evangelizar e querendo abrir uma igreja, e foi tentando aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, nada. Nenhum fruto, nada. Né? Que ele conseguiu lavar um crente desviado que começou a congregar um tempo com ele, depois foi embora também. Né? Hoje o que aconteceu? Com as filhas pequenas, a mulher teve que voltar. Como a gente conhece, né, com o rabinho entre as pernas. Teve um prejuízo enorme. Tem que voltar para lá com a cabeça baixa, né, para a igreja dele, porque ele falou para todo mundo, pediu oração na frente da igreja, para todo mundo orar por ele. E voltar envergonhado. Por quê? Porque acreditou numa profeta lá da igreja que deu essa profecia para ele. Então você vê o perigo, irmão. Perigo. Existem profecias verdadeiras? Existem, irmão, sabe? Mas olha, cuidado extremo. Tudo que você ouvir, cuidado extremo. Para você não ser enganado ou enganada. Né? Por sentimentos do coração. Por exemplo, o sentimento como é complicado. Por exemplo, um jovem que ele gosta de uma moça, ou a moça gosta dele, e aí eles querem ser espirituais, claro, olha, então vamos orar, né, para ver se é a vontade de Deus. Isso é uma coisa séria, hein? Quando você diz que você vai orar para buscar a vontade de Deus, existem 2 coisas. Deus pode dizer sim, ou pode dizer não. Só que a pessoa, quando está apaixonada, ela só quer ouvir o sim. Ela já está predisposta a ouvir o sim. Não adianta, e o sentimento do coração, eu estou sentindo. Vamos ficar juntos, vamos namorar, vamos casar. Eu já vi casos desses, que casaram e depois não ficou 6 meses, 1 ano, bem menos de 1 ano, se separaram. Dizendo que Deus tinha guiado o coração. Então, perceba bem, meu irmão, minha irmã. Eu não quero tirar de você a fé no que a palavra diz. Mas a gente está vivendo num tempo, irmão. Não, sempre foi assim, na verdade. Tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, né, no meio da igreja. Né? Às vezes eu me lembro lá de uma pessoa, acho que eu estava num ponto de ônibus, chegou uma pessoa, um cara meio esquisito, um cara, até fiquei meio preocupado assim. Ele chegou. Ele viu que estava com a Bíblia na mão. Ô, irmão, tira uma palavra para mim aí. Tira uma palavra para mim aí. Eu já sei o que ele quer dizer. A gente sabe. Isso é muito comum nas igrejas pentecostais, né? É mais ou menos isso. Né? Aí vai assim. É isso. Tirar a palavra para eles assim. É como se fosse aqueles periquitos que... Sabe? Não sei se hoje ainda existe aqueles periquitinhos que puxa a caixinha de promessa dos periquitos, sabe? Você paga um dinheirinho lá, dá R$1, R$2, ele abre a portinha, o periquito vem, puxa um papelzinho com alguma coisa ali, dá para ele. Oxe, olha aí, ó. Irmão, não vai querer, exatamente. Né? Você vai querer se for uma palavra boa. Né? E caixinha de promessa só tem promessa boa. É assim, entendeu? Então, a gente vê, irmão, que isso é um problema sério, entendeu? Então, eu volto a falar, eu tenho medo de gente que está cheio de revelação, sabe? Eu creio, mas eu tomo muito cuidado. Eu já vi gente quebrar a cara tantas vezes que a gente vai criando um cuidado maior. Né? Mas, voltando lá para Efésios, que eu fechei aqui, mas Efésios 6... verso 10. Então, aqui uma coisa que Paulo ensina, irmão, você tem que guardar no seu coração. Isso é a primeira coisa importante aqui. Que você tem que ser uma pessoa que se fortalece em Deus.
buscar essa força, esse poder de Deus que está disponível, mas se você não buscar, você vai ser sempre uma pessoa carnal, vai ser uma pessoa fraca. Vai dar mais problema, né? Um dia eu ouvi um pastor pregando, um pastor lá de uma grande igreja, que ele diz assim que, eu concordei com ele, ele disse assim, irmão, eu vou contar uma coisa para os irmãos, confessar uma coisa para o irmão. Irmão, os crentes dão mais trabalho do que o diabo. E eu falei, imagina uma igreja grande, sei lá, com 3.000 pessoas, imagina a quantidade de coisa, e é verdade. Às vezes os crentes são aqueles que dão mais problema, mais trabalho. Né? Eu estava falando com a irmã, agora recentemente, já falei também com outros irmãos, né? Por exemplo, a pessoa está ela está desempregada, aí depois uma porta abre, aí a pessoa arranja um emprego, só que no emprego, o gerente do emprego é macumbeiro, a outra colega é espírita. Eu lembro da irmã que veio falar comigo sobre isso. Ela falou exatamente isso. Pastor, eu vou pedir a conta no meu emprego. Mas você está desempregado e vai querer pedir a conta? Irmão, que lá tem macumbeiro, lá tem espírito, como é que eu vou ver no lugar? Mas meu Deus, eu falei, mas mãe, esse é o lugar certo para você, para ter luz. Onde que a luz vai brilhar? No meio das trevas. Sabe o que a pessoa quer? Não, eu quero que Deus abra uma porta de um emprego que é cheio de crente. Cheio de crente, o gerente é pastor, o outro é missionário. Que mundo que essa pessoa está vivendo? Que mundo é esse? Né? Eu trabalhei muitos anos em banco. Eu era chefe de serviço, analista, né? Era analista de serviços lá. E eu lembro que no meu setor, tinha, no setor mais ou menos, sei lá, umas 15, 20 pessoas. E tinha 2 crentes. 2 crentes. Não, um era eu, né? E eu tinha mais 2. Sabe quais as pessoas que davam mais trabalho para mim? Não preciso nem dizer para vocês. Quem é que chegava atrasado? Os crentes. Quem que faltava constantemente? Qualquer doença faltava? Os crentes. Né? Quem estava envolvido em briga, em discussão, contenda? Os crentes. E eles queriam que eu tratasse eles. Esse é irmão, porque um dia uma lá atrasou e não avisou, eu cortei o ponto dela. E quando ela chegou e viu que eu tinha cortado o ponto, irmão, como que você pode fazer? Nós somos irmãos em Cristo. Peraí, filha, você está misturando as coisas, minha filha. Nós somos irmãos em Cristo, mas aqui, eu sou teu chefe, você é funcionário aqui. Você deve o teu trabalho para a empresa, não é para mim. Entendeu? E eu zelo por aquilo que a empresa me ensinou a fazer. Né? Aí saiu bicuda, com raiva de mim. Esse irmão sem amor. Irmão sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Imagina com isso, não era aquele caso. Eram muitos casos, né? Que foi apenas um dos poucos. Então, aí às vezes, dentro do emprego é isso. E eu sempre falo isso para os irmãos vão me ouvir falar sempre isso. Se você tem um emprego, ou você é o melhor empregado da empresa, ou você tem que estar entre os melhores. O melhor, irmão. Olha, sabe? São coisas que a gente aprende. Eu aprendi isso muito no começo da minha vida cristã. Não porque eu era pastor, não era nem pastor. Mas eu aprendi que eu tenho que honrar meu Deus aonde quer que eu esteja. Eu tenho que ser o melhor empregado. Né? Sempre eu consegui promoções. Por quê? Porque eu procurava ser o melhor ali dentro, ou estar entre os melhores. Sempre fui assim. Eu já contei isso para os irmãos, eu trabalhei quase 40 anos, entendeu? Irmão, eu conto no dedo o tempo que eu cheguei atrasado, ou que eu faltei, sabe? Conto no dedo. Não é assim, por quê? Porque você tem responsabilidade com aquele que está na sua frente, seu patrão, sua patroa, entendeu? Mas, em primeiro lugar, quem está lá, Deus, porque a minha vida está diante dele. Percebe? Então, tudo que você vai fazer, você tem que fazer o seu melhor por causa dele. E eu digo, a gente quer vir trabalhar numa empresa que só tem crente, minha filha, cuidado, porque você vai ter mais problema ainda do que, né, trabalhar numa empresa que tem um monte de gente espírita e macumbeira e católico, seja o que for. Né? Mas que no nome de Jesus se entenda isso. Se tem alguém que tem que se fortalecer em Deus, é eu e você. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito ou uma pessoa mais ou menos vazia. Entendeu? O problema de você não ser cheia do Espírito é porque você vai ter uma queda para as coisas da carne. Naturalmente.
né? Porque você sabe que nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma é a nossa mente, nossas emoções, né? Tudo que é o nosso interior. A carne a gente sabe que é a natureza, não é só o corpo, é a natureza caída, é a carne. E nós temos o espírito, nosso espírito humano, que Deus nos deu, e o Espírito Santo, quando ele fala conosco, ele fala através do nosso espírito, né? E Paulo diz então, você tem que se inclinar para as coisas do espírito e não para as coisas da carne. Agora, se a pessoa é uma pessoa relapsa, é uma pessoa que não se esforça para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não lê a palavra todo dia, não ora, não busca, não congrega, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque você é responsável pela sua vida espiritual. Não é Deus que é responsável pela sua vida espiritual. Não é o pastor responsável. O que eu faço é ensinar. Essa é a minha função. Ensinar, pastorear, aconselhar. Entendeu? Mas quem vai reagir é você. E você vai reagir como? Por aquilo que a palavra ensina. Que eu volto a dizer. Não adianta conhecer as Escrituras se você vive uma vida errada. Né? Se você não está vivendo à altura daquilo que você sabe, o que você aprende. Captaram? Está claro até aqui? Amém. Então, colocando isso em posição, Paulo agora entra no verso 11, quando lhe diz uma coisa importante. Olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes. Contra o quê? As ciladas do diabo. Isso é forte, hein? Né? Então, ele vai falar agora sobre essa armadura de Deus. Essa armadura de Deus, o que ela significa? Ela é o que vai te dar o que ele falou no verso 10. Colocando essa armadura de Deus, ou se revestindo dessa armadura de Deus, você vai ser um crente forte. Vai ser uma mulher de Deus forte. E cheia do Espírito, e cheio do Espírito. Para poderes ficar firmes, olha aqui, a posição. O que um soldado tem que ter? Firmeza. Ele está indo para a guerra, ele está na guerra. Tem que ser firme. Ele usa aqui, essa armadura é a armadura do tempo dele, né? Hoje é tudo diferente. Mas tem que pensar na armadura que era feita lá. Qual era a noção que tinham de armadura? Do exército romano, que era um dos maiores exércitos que existia naquela época. Né? E ele fala aqui das partes que compunham a armadura daquele exército. Né? Que eles iam para a guerra, mas revestidos da cabeça aos pés. E ele diz assim, vocês têm que se revestir da armadura para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas. Ou seja, nós lutamos contra inimigos espirituais. Nossos inimigos são invisíveis. E o pior, sabe que eles armam? Ciladas. Né? No grego, essa palavra cilada é esquema, estratagema. Né? Ciladas lembrar, acho que quem é mais antigo, ou já foi do interior, quando se caçava passarinho, né? Fazia um forquilhado assim, de madeira, aí punha lá a forquilha, punha um pauzinho embaixo, aí dentro punha lá uma comidinha para atrair os bichinhos, punha lá uma linha e ficava escondido. Aí o passarinho é bobinho, né? Tem muito crente que é bobinho, igual o passarinho, né? E o que você coloca? Você coloca o que o bichinho gosta. Você vai colocar lá o que o passarinho gosta. É isso que ele põe lá. Aí o bichinho ia pique, pique, pique. Entrava lá embaixo do assalpão, você puxava, ele acabou. Estava preso. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. O diabo vai sempre armar ciladas para você. E são ciladas sutis. Muitas vezes são ciladas com coisas que você gosta, né? Para te prender. O objetivo dele é prender. Então,
Paulo está dizendo o seguinte: você pode ser uma pessoa que está tão firme que nenhuma cilada vai te pegar. Nunca. E ele fala aqui no verso 12 o seguinte: porque a nossa luta, você conhece bem esse texto, não é contra o quê? Sangue e carne. O que é sangue e carne? Pessoas, certo? Sangue e carne são homens, mulheres como eu e você. Sangue e carne quer dizer, a tua luta, tua guerra, não é contra o teu marido, não é contra o teu filho, não é contra o teu vizinho, não é contra o irmão, nem contra a irmã, nem contra o pastor, nem contra alguém do teu trabalho. Sabe? É o que está por trás disso. Tem alguém que quer te derrotar. Né? Mas o que ele ensina aqui, né? A tua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, irmão. Há uma hierarquia tão bem organizada no inferno. No inferno não, não sei nem porque eu estou usando essa expressão. O inferno não foi inaugurado ainda, viu? Já vi gente orando, diabo, volta para o inferno. O inferno não foi inaugurado ainda. Como é que tem que voltar para o inferno? Né? Só lá depois do juízo, o juízo final é que será inaugurado. Ninguém quer estar lá não, né? Nessa inauguração, né? Ninguém. Então, né? E sim contra principados, os principados, irmãos, são os anjos mais elevados que tem. São aqueles que cuidam, que controlam nações. Sabe? Depois, abaixo, vem as potestades, são os poderes, uma grande quantidade. Logo abaixo, vem os dominadores deste mundo tenebroso. Você vê que é toda uma realidade espiritual que está muito bem organizada. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Aonde? Eu não vi isso aqui, regiões celestes ou celestiais. Né? Toda essa guerra é numa dimensão espiritual. Nós somos circundados por uma dimensão espiritual. Então você tem que entender, irmão, guarda isso no seu coração nessa manhã. Primeiro, que você está no meio de uma guerra. Não queira viver aqui como se estivesse numa praia, curtindo uma água de coco gelada, aquele sol maravilhoso na pele. Eu quero morrer aqui nesse lugar. Não. A vida não é assim. A vida espiritual não é essa que você gostaria de ter. Você tem que vigiar o tempo todo para não cair nas ciladas do diabo. Né? E ele está realmente contra quem? Ele não está lutando contra o mundo. É contra nós. É contra a igreja de Cristo. Ele quer arrastar o maior número possível de pessoas para longe de Deus. Então ele continua aqui, no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Agora ele vai falar sobre essa armadura. O que é essa armadura? Para quê? Por que você tem, novamente ele fala, por que tem que tomar toda a armadura? Para que possais resistir no dia mau. Sempre vai ver os dias maus, né? Vocês lembram? Quantos dias maus já teve na sua vida? Quantos dias maus na sua família? Quantas coisas que te entristeceram profundamente? Quantas coisas que te magoaram demais? Quantas lutas que se levantaram, que você olha, foi assim, pastor, foi o pior tempo da minha vida. Né? E são os dias maus. Dia não é apenas um dia, às vezes é um tempo. Né? Dias maus. Né? Dentro da igreja, já passamos dias maus dentro do ministério, da igreja. Puxa, mas como é que pode, né? As coisas acontecerem. Eu me lembro, há muitos anos atrás, lá no início do ministério, o ministério quando começou na minha casa, ficamos uns anos lá e tudo, não era nem minha intenção começar, mas as coisas foi crescendo, a gente acabou tendo que tomar outro rumo, né? Eu me lembro de um casal, que era da nossa igreja, 2 obreiros, né? E ele era da banda, tocava na banda e tudo, né? E um dia ele me chamou para conversar, ele trabalhava perto de mim, me chamou para a gente conversar, que ele estava muito preocupado. Eu falei, vamos almoçar juntos, eu ia conversar com ele. E ele me contou que ele descobriu que a esposa dele estava tendo uma fé, como é que eu vou dizer isso? Que expressão que eu uso? Tendo um caso, né? Com um dos músicos da banda.
E o que me surpreendeu não foi nem isso, depois a gente foi tratar essas coisas e tal. Eles não tiveram nenhum contato físico, mas estavam numa fé e ele descobriu, né? Uma coisa que já estava caminhando para um mal, né? No mau fruto. Mas o que me surpreendeu foi quando ele disse assim, irmão, eu não entendo como é que isso pode acontecer dentro da igreja. Ele estava revoltado. A igreja não é o lugar de Deus, Deus não está lá, o povo não é um povo de Deus. Como é que isso pode acontecer? Sabe, querendo cobrar de mim, sabe? O que eu posso fazer? Eu vou impedir o irmão de pecar, eu vou impedir a pessoa de adulterar, eu vou impedir você de roubar o banco? Eu não posso. A responsabilidade é sua, não é minha. Eu só posso ensinar, ou dar o exemplo, né? Mas eu não podia, eu falei, irmão, sinto muito, mas isso, eu não tenho como te responder isso, porque a igreja é um lugar público, irmão. O povo, todo mundo aprende a mesma coisa. Se não coloca em prática, a culpa não é nossa, não é de Deus, a culpa é da pessoa, das pessoas. Mas isso me marcou, porque a pessoa tem a ideia que dentro da igreja não tem problema. Que dentro da igreja nunca vai ter essas coisas. Meu filho, não se iluda, né? A gente está, de vez em quando eu entro no YouTube, gosto de assistir algumas mensagens, tem algumas coisas que eu gosto muito. Estou assistindo agora uma série de mensagens sobre o livro de Daniel. São 36 vídeos, só sobre Daniel, maravilhoso, né? Então, cada dia eu assisto um. Então, coisas boas, coisas de gente boa, entendeu? Que eu quero aprender mais. Eu estou sempre aprendendo. O dia que você disser assim, eu sei tudo, você já morreu, pode enterrar. Viu? O dia que você disser assim, não, eu sou da igreja, eu sou o que mais entende ali, o que compreende mais, já está morto. Está morto, entendeu? Não existe isso. Que a pessoa que acha que sabe tudo, já parou de aprender, não vai aprender mais nada. Então, bom, a gente aprende sempre. Eu amo aprender sempre. Estou sempre procurando encher a minha mente e o meu coração com coisa boa. Não que de vez em quando eu não entro nessas tranqueiras também. Eu entro lá também, no YouTube, no Facebook. Lá vem um monte de coisa, piadinhas, brincadeirinhas. Ai, que legal. Olha o Lilian, o gatinho. Vem cá, Liliane, que bonitinho. Tudo bem, a gente vive vendo gatinho, cachorrinho, que a gente gosta. Né? As piadinhas, as brincadeiras. É bom, pode relaxar. Mas o tempo todo, eu estou enchendo minha mente e o meu coração com coisa boa. Quando eu falo coisa boa, é coisa boa, irmão, porque tem muita coisa ruim. Né? Tem muita coisa ruim aí. Entendeu? Então, entenda isso, irmão, que a gente, como servo de Deus, como filho de Deus, a gente é responsável por aquilo que como a gente se alimenta, como você alimenta tua mente e teu coração. Você tem que alimentar com sempre coisa boa. Então, eu estou sempre procurando. E esses últimos meses, o que eu vi, assim, é revoltante. Eu fico indignado, claro que eu fico. Eu fico triste. A quantidade de escândalos nas igrejas, de pastores, sabe, tendo casos, sabe, pecados, adultérios, e outros pastores protegendo, porque o cara é um bom pregador, que traz membros para a igreja, cobre, protege, sabe? Esconde o pecado, e igrejas apoiam, sabe? Eu tenho visto uma quantidade enorme de coisas assim acontecendo dentro da onde? Da igreja. Porque eu acho assim, o cara pecou, esse cara tem que ser tirado já do ministério, já. Acabou, não tem nem desculpa, já na hora é tirado do ministério. Depois que se for restaurado daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Nem sei se deve voltar, nem sei. Entendeu? Mas qual é o testemunho que você vai dar para o povo? Não é? Não tem. Então eu fico triste quando eu vi. Nossa, já vi. Olha, nesses últimos meses, parece que um puxa o outro, né? Tem como é que chama? Fuxico Gospel. Cara, mas aquilo é demais. Fuxico Gospel. Eles só pegam os maiores fuxicos, as maiores fofocas da igreja, né? As coisas que estão acontecendo assim. Às vezes eu passo lá e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, vendo essas coisas absurdas? E
você vê lá, é 1 milhão de views, todo mundo assistindo, os crentes assistindo. Falei, meu Deus, que tempo é esse que nós estamos vivendo, gente? Né? Difícil. Então, essas coisas, irmão, é fato. Porque eu creio que o maior patrimônio que nós temos é o nosso testemunho de vida. Sabe qual é o seu maior patrimônio? É o seu testemunho de vida. O seu testemunho na igreja, o seu testemunho em casa, o seu testemunho com a família, o seu testemunho no seu trabalho. Né? O maior patrimônio que você tem é o seu testemunho de vida. Não que você não vai ter, às vezes, pode levantar calúnias, né? Como Paulo levantaram calúnias contra Paulo. Nem todo mundo da igreja gostava de Paulo. Nem todo mundo de Israel gostava de Jesus. Não é? Então, agora, se é uma coisa que foge, por exemplo, lá no meu trabalho tinha pessoas que não gostavam de mim. E mostravam isso. Sabe por quê? Porque eu era crente. Só porque eu tinha fé em Jesus. Só porque eu falava da minha fé para as pessoas. Né? A pessoa pegou ódio de mim por causa disso. Mas aí o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada por ele. Não é por ela, seja quem for. Mas o teu testemunho é o teu maior patrimônio. É como você vive a sua vida. Se você é aquela pessoa que coloca em prática, né, aquilo que você aprendeu nas escrituras, você coloca em prática isso? Né? Porque senão o meu conhecimento, por que eu vou ficar aqui ensinando? Se eu tenho uma vida errada lá fora. Né? Eu, meu irmão, se acontecesse isso comigo, eu seria o primeiro a me sentar, ficar quietinho, calar minha boca. Não colocava lá o Wagner para ser o pastor sênior da igreja, eu ficava quietinho lá, no meu canto, porque eu não tenho nada para falar. Estou dentro da palavra, o que é isso? Acho que eu vou, não é? Então, amados, é tanta coisa que a gente vai compartilhando com os irmãos. Uma vez também aconteceu com uma irmã da igreja, que era também obreira em tudo, e se engraçou com um outro cara, tudo bem. Se engraçou, bom, o que a gente pensa? Bom, se ela está engraçando, vai, era de uma outra igreja, o rapaz. Se ela está querendo engraçar com ele, bom, espero que a coisa evolua, que fiquem namoro, noivo e casem, certo? Quando eu fiquei sabendo, já estavam tendo intimidade já. 2 crentes, antigos, não é gente nova não, gente antiga na igreja. Lá. E eu então chamei essa irmã para conversar, que ela era da nossa igreja, não era fora. Aí eu expliquei, irmã, está errado isso. Sabe o que ela me respondeu? Pastor, Deus sabe que eu preciso disso. Deus sabe que você precisa disso? Sim, Deus sabe que eu preciso de homem, eu preciso ter alguém. Mas não dá para você esperar, né? Não dava, não deu. Né? Falei, então tá. Cortei ela, deixei ela num banco um tempo, aí saiu da igreja. E aí você coloca a pessoa em disciplina. Sabe o que as pessoas fazem hoje? Que no tempo de Paulo, quem ficava em disciplina ficava mesmo. A igreja cortava. Hoje não. Você põe em disciplina aqui, a pessoa sai daqui e vai para outra igreja, que ninguém conhece. Ninguém sabe. Não acontece isso? Acontece. Isso é um absurdo. Né? Então, agora está assim, irmãos. Né? Se o pastor contrariar a pessoa, vou sair da igreja. É assim. Você não pode nem contrariar os crentes, porque agora está assim, desse jeito. Né? Você vai imaginar o Célio ser assim. Pastor, você é o Célio, vou usar o Célio agora. Pastor, a gente brinca muito com ele, né? Pastor, estou pensando em comprar uma peruca para colocar. Eu cansei de ficar careca, né? E agora tem umas próteses. Já viu umas próteses que tem na internet? Que os carecas usam? Cara, parece uma cabeleira linda assim. Tem até aquele pastor que é engraçado. Como é que chama aqui? O Cláudio Duarte é careca, você sabe? O Cláudio Duarte é careca, ele usa umas próteses, cada hora com uma cabeleira linda. Falei, puxa, até eu, hein? Estou pensando, né? O Wagner também podia ser. Estou usando aqui estou usando aqui o Sério como exemplo, né? Pastor, acho que vou comprar uma cabeleira. A Sônia já aprovou, está escolhendo para mim já uma cabeleira. Falei, sério, não vai pegar bem, sério.
todo mundo já te conhece assim, cara. Não dá mais, né? Até o pastor Eduardo veio aqui e falou assim, eu conheço o Célio quando ele tinha cabelo, lembra? Ele era criancinha. Então, já tem a sua marca registrada. Né? Ele já bonito assim, do jeito que ele está. E ponto. Ah, é? Vou sair da igreja. Pronto, já vou sair da igreja. O pastor não quer deixar usar peruca. Vou embora. É assim, hoje está assim, irmão. Sabe quem é que faz isso? Esse povo fraco, que não está cheio de Deus, que não está cheio do Espírito de Deus, que não aceita correção, não aceita repreensão, sabe? Não aceita disciplina. Sabe por quê? Porque você pode mudar de igreja. Né? Não me contentou, o pastor não fez o que eu queria, pronto, acabou. Então, amados irmãos, guarda outra coisa no seu coração, que o seu testemunho de vida é o seu maior patrimônio dentro da igreja. Porque Deus só pode usar, irmão, quem tem realmente uma vida, sabe, ilibada. Sabe, você constrói uma história, sabe? Constrói uma história ao longo do tempo. Está vendo aquela irmã? Aquela irmã é uma mulher de Deus. Está vendo aquele irmão ali? Ó? Eu conheço a vida dele, não é de hoje. É uma pessoa de Deus. Uma pessoa que ama, que perdoa, cheia de paz no coração. Sabe? Então, a pessoa tem o perfume de Cristo, que aonde ela vai, a fragrância fica atrás. Amém, irmã? Acho que um pouquinho, acho que dá um microfone para ela. É porque senão não sai no vídeo. O som não sai. Som. A irmã Rosa Maria, pode falar. Agora tem que falar no microfone. Bom, eu queria falar que, como eu sou uma das últimas que entraram nessa igreja e que vem de outra denominação, eu fiquei 21 anos no Brasil para Cristo e 17 anos na Unidos em Cristo. São quase 40 anos que eu sirvo ao Senhor e que eu tenho visto isso, e que tudo que acontece dentro da igreja é culpa do pastor. Não é de outra pessoa. Tudo que acontece dentro da igreja, a culpa é do pastor. A culpa é do pastor. Mas o que eu queria expressar aqui é essa falta de disciplina que hoje as igrejas têm. Hoje, o pastor não está preocupado com o crente que vai para o céu. O pastor está preocupado em encher a igreja, em ter dizimistas dentro da igreja, em ter pessoas que podem manter a igreja. Então, essas pessoas hoje, as igrejas hoje não estão preocupadas com a qualidade do crente, que é o apóstolo Paulo, que ele falava assim que tem tais que acontecem certas coisas que você não deve nem andar junto, nem compartilhar, nem andar junto. Mas hoje não é viável para as igrejas, não é viável para a igreja isso. É viável passar a mão na cabeça, é viável ter bastante membros, ter templos próprios. Tolerar o pecado. Tolerar, e isso daí é o que tem acontecido hoje. Eu estou falando por experiência dentro desses 40 anos que eu tento servir a esse Deus maravilhoso, né? E que eu tenho visto isso. Não, deixa lá, não tem problema, é Deus que vai consertar. Sendo que o anjo da igreja, sendo que o pastor da igreja, sendo que aquele que está responsável pelo rebanho, ele é o primeiro a passar a mão na cabeça dessas pessoas, né? Não é que as pessoas devem catar uma pessoa que errou, que pecou ou que falhou e lançar fora. Não, isso não é expressão de amor da igreja. A igreja tem que acolher com amor. Que se Jesus fosse nos afastar por causa dos nossos pecados, não tinha nenhum aqui. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Mas o Senhor falou assim, afasta-se do pecado. Então, nós temos que ter correção dentro da igreja. É o que está faltando hoje. A correção dentro da igreja. Exato, verdade. Deixa eu dizer uma coisa também que eu acho importante, né? Uma coisa que a gente ouve muito na igreja, e erram por isso, que diz assim, a gente não pode julgar. Já ouviram isso? Eu passei lá e eu vi o pastor fumando um cigarro. Mas não posso julgar. Quem sou eu para julgar? Eu vi lá uma irmã que é casada da igreja com outro lá no shopping, tomando um suco lá, os dois juntinhos lá. Mas eu não posso julgar. Isso aí é uma das grandes mentiras do diabo, né?
O diabo ele é falso nisso. Irmão, quando Jesus ensina sobre julgar, é você julgar e condenar uma pessoa que está realmente, sabe, totalmente fora da vontade de Deus, da palavra de Deus em si, sabe? A gente olha, às vezes a gente não tem... como é que eu vou saber o que está no coração do Célio? Né? A pessoa diz assim, eu estava ali, o Célio me olhou meio torto. O Célio me olhou meio torto? Por quê? Né? Hoje eu fui cumprimentar a irmã Sônia lá, e a Sônia assim meio que não passou direto por mim. Aí tem coisa. Tá? Isso é julgar. Isso é julgar. Quando você julga uma pessoa pelos olhos, você julga uma pessoa por alguma coisa que aconteceu, como o próprio Jesus disse que ele conhecia o coração dos homens porque ele é Deus. Mas eu não conheço. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão eu não posso julgar. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara quando diz, vocês que são espirituais, vocês devem julgar todas as coisas. Tem que julgar profecia, tem que julgar, irmão, qualquer revelação, tem que julgar sonho, tem que julgar, irmão. Os espirituais julgam. Como é que a igreja vai ficar sem referência? A igreja precisa de referências, as referências são essas. É quando você realmente julga, né? Como eu falei desse irmão, falei, puxa, podia ser um cara mais simples, não posso julgar. Vai ver que eu estava com diabetes e não estava sabendo. Oh, meu Deus, me perdoa, Senhor, obrigado por me libertar. Eu poderia ter uma outra reação. Mas espera aí. Deus te deu sabedoria para você utilizar a sabedoria. Entendeu? Me lembro vou contar um caso esdrúxulo para os irmãos. Caso mais sério. Um certo pastor de uma certa igreja, ele trabalhava numa empresa, uma grande empresa, ele era pastor de uma igreja e trabalhava numa grande empresa. E um dia ele teve um problema sério, muito sério, na empresa. Ele entrou numa sala, lá da empresa, que não tinha ninguém, e naquela sala tinha umas revistas pornográficas, em algum lugar lá. Sabe o que é isso, né? Revistas pornográficas. E ele pegou uma daquelas revistas, sentou lá numa das cadeiras e ficou lendo lá. Agora não tem nenhuma criança menos de 18 anos aqui? Não? Não? Quem? Opa, fecha os ouvidos aí, fecha os ouvidos ali. Tem menos de 16, acho que até 18 já dá. 16, 18. Né? E ele começou a se masturbar. Presta atenção, estou sendo bem sincero com os irmãos. Um pastor, dentro de uma empresa, casado. Eu conheço a esposa dele, conheço os filhos dele, conheço ele. Só que ele não sabia de uma coisa. Tinha uma câmera gravando tudo. Uma câmera, é de Deus, essas coisas. Não ele, não a câmera tendo lá. A câmera lá. Não é? A câmera gravou tudo. No dia seguinte ele foi chamado lá na direção. Foram questionar ele com muito cuidado o que ele estava fazendo lá. Não, estava lá, só tomando café, estava lá descansando um pouco. Não é? Traz o filme aí. Um monte de gente, mano. Passaram o filme. Você imagina o cara, um pastor, que tinha um testemunho, que pregava o evangelho para todo mundo na empresa. Cara, claro, foi mandado embora. Né? Naquele dia foi mandado embora, né? Por aquilo. E aquilo rodou a empresa toda. Nossa, um escândalo. E aí o pastor dele lá, quando soube, chamou ele para conversar. Que é um negócio, aí a coisa começou a entrar na igreja. Né? Por mais que o pastor segure, mas a coisa entrou na igreja. E aí, lá na igreja, ele chamou para conversar. Falou, irmão, o que é isso? Não, pastor, mas isso aí é porque isso não é a minha vida, eu não sempre faço isso, foi o que aconteceu, tarará, tá, tudo bem. O irmão vai ter que ficar sentado no banco, não pode mais pregar na igreja, né? Tá na disciplina a partir desse momento em si, tal, sabe?
O que aconteceu? Saiu da igreja e montou uma igreja. Abriu uma igreja, um ministério. É isso. Então, para você ver, irmão, hoje em dia, o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito difícil. Se você não for uma pessoa esperta, você vai ser enganado, enganada por essa bandaleira que está aí fora. Eu fico horrorizado quando eu vejo a igreja se envolvendo com política. Eu acho isso um horror, um horror. Sabe, esses caras, esses pastores apoiando esse ou aquele candidato. Quando a Bíblia é tão claro, quando Cristo separou o Estado da igreja, ele separou, ele disse, dai a César o que é de César, política, e a Deus o que é de Deus. Separou, acabou. Não tem mistura. Não tem candidato de Deus. Irmão, todos esses candidatos, a maioria, até esses que se dizem pastores aí, porque a maioria desse pessoal aí, você sabe, a corrupção corre solta lá. São ímpios, irmão, tudo é ímpio, irmão. Tudo é ímpio. Você tem que ter cabeça, entendimento da impiedade que existe aí, entendeu? Então, hoje há tanta dificuldade, mas o que nós estamos fazendo aqui? Ouvindo a palavra, para que você seja iluminado, iluminada. E não se deixe enganar. Porque vou te contar uma coisa, irmão, nesses anos que eu tenho ouvido, a igreja é muito manipulada. Tem gente que eu estou assim, que eu não consigo nem ouvir, sinceramente. Tem uns pastores que eu até admirava antigamente, né? Não vou nem falar o nome dele, Silas Malafaia, mas, olha, tem gente que eu não suporto mais ouvir, cara. Eu não consigo mais ouvir. Tem um monte desses pastores aí que estão... Porque, irmão, é o seguinte, se um pastor largou o pastorado para ser político, meu filho, ou ele está fora da vontade de Deus, ou ele nunca foi pastor. Porque se você tem um chamado de Deus para ser pastor, você vai ser político, tudo bem. Um político ganha uma nota, quase 50 mil reais por mês, fora os agregados, são 150 mil reais por mês. Quem é que não quer um negócio desse? Aí ele vai nas igrejas, pede lá, voto, os cristãos votam, ele sai do ministério, fica lá, não, fazendo o que lá? Nada. Eles não vão de segunda e não vão de sexta. Só trabalho de terça, quarta, quinta, só. É isso. E ganha um mundo de dinheiro. Só de auxílio de terno, acho que é 50 mil reais. Só de, nem sei quanto que é. Né? Mas assim, meu filho, eu estou lá no ministério, na igreja, não ganho nada. Povo chato, povo que me dá tanto trabalho, tanto problema. Né? É tanta coisa. É melhor ser político. Você não faz nada e ganha muito. É isso. Né? Então, amados, você tem que viver um tempo de sabedoria e entendimento espiritual. Ter luz da parte de Deus. Sabe? Para que você não seja enganado. Continuando, o tempo já está estourando. No versículo 13 que nós lemos, que no dia mau, depois de você ter vencido tudo, olha só, você é chamado para o quê? Para vencer tudo. Irmão, tudo e permanecer de que maneira? Acho que não está aqui, né? Não. Quem está com a Bíblia na mão aí? Fica perto de um crente que deve ter a Bíblia. Dá uma olhada aí, o que está dizendo aí. Né? Inabalável. Olha que palavra forte, hein? O que é um crente inabalável? Que não se abala com qualquer coisa. Não é? Não se abala com qualquer coisa. Ele fica inabalável. Depois de ter vencido tudo, ele permanece inabalável. Por isso, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ele começa assim, vamos só terminar com isso aqui. Quais são as armaduras, né, que ele ensina? Primeiro, ele pede para cingir com a verdade. Vamos colocar aqui. Cingir com a verdade. O que é essa verdade? Não é só não contar mentira. Né? Talvez isso esteja incluído. Mas o que é a verdade? Cristo. A palavra é a verdade. Cristo, eu sou o caminho, a verdade. Então, o que nós temos que nos cingir? Nos revestir de Cristo e da palavra. Isso. Ele continua. E se vestindo da couraça da justiça, que é a segunda peça, couraça da justiça.
certo? O que é a justiça? É aquilo que te torna justo. Justiça também pode ser você ter uma vida justa, né? Você nunca defraudar ninguém, né? Então você tem que andar na justiça. Isso é uma coisa mais comum, tem a ver com a ética, né? De repente você vai no mercado, a menina se engana, te dá dinheiro a mais ou a menos, né? Então você pode andar na justiça e voltar lá, olha, você me deu dinheiro a mais, porque vai fazer falta para ela, certo? Isso é andar na justiça. Mas a couraça da justiça, a couraça que compunha a armadura dos romanos, né? A justiça não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo. Porque um dia você creu em Cristo, ele se tornou justiça nossa. Você é uma pessoa justa. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que para nós é muito comum. Até foi a irmã Rosa que falou agora, ali, que ele diz, nós somos pecadores. Que somos, por natureza, é um fato. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não nos chama de pecadores. A Bíblia fala do pecado, da natureza pecaminosa que existe em nós, mas ela não nos chama de pecadores. Ela nos chama de santos. Uau! Pode ver, todas as cartas dos apóstolos santos. Nós somos chamados de santos. Por quê? Por causa da justiça de Cristo. Porque o que eles estão considerando? Não é o que você faz ou deixa de fazer. É que Cristo morreu por você e você é tornado justo. Justa. A justiça não é nossa, é a de Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós somos justos. Ainda erramos, falhamos? Sim. Mas para Deus, quando Deus olha para nós, Ele olha para Jesus. E a justiça. Eu tenho que andar na justiça no meu dia a dia? Sim. Mas eu tenho que me lembrar sempre disso. Eu me cinjo da verdade, né? Que é Cristo, que é a palavra. E eu uso a couraça da justiça, que é aquela que Jesus conquistou lá na cruz. E aquele que crê em Jesus é declarado justo. Continuando, ele fala, você não pulei nada aqui não, né? Está aí, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça. No verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz. Da paz. Por quê? A Bíblia ensina uma coisa interessante, né? Que nós já fomos inimigos, né? Já fomos inimigos de Deus, né? Já fomos inimigos de Deus. Deixa eu ver o texto que fala sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Está no livro Romanos 5, 10 e 11. Romanos 5, 10 a 11. Que diz assim, Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos, nós já fomos inimigos de Deus. Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos e fomos reconciliados. Deixamos de ser inimigos, hoje somos amigos, né? Com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos. Ou seja, toda pessoa que não tem Cristo, que não foi reconciliado, continua como inimigo de Deus. Vive longe de Deus, por isso que eles não querem Deus, vive longe de Deus, porque ainda se estão inimigos. Através de Cristo nós somos tornados amigos, somos reconciliados. Então essa é a nossa qualidade. Então o Evangelho é o Evangelho da paz. Que paz é essa? Não é paz para os homens. Essa aqui é a paz entre nós e Deus. Hoje nós temos paz com Deus através do Evangelho. Amém, amados? Continuando. Embaçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Né? Então, a mesma coisa. Você vê que tudo isso aqui é uma coisa espiritual da armadura. Né? Não é só fé para conseguir coisas.
O escudo da fé é para que ele mesmo diz aqui, né? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, as setas do diabo estão vindo na sua direção. Que chama de dardos inflamados. Ou seja, esses dardos aí têm o objetivo de atacar o quê? Atacar a sua mente, sua fé, as suas certezas, quebrar suas certezas, te fazer vir a menos, ser uma pessoa mais carnal, menos espiritual, sabe? Então isso aí é a ação do diabo contra a tua vida, são as coisas do maligno. O que vence isso? A fé. A fé em quem? A fé na palavra, a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé nas promessas, a fé de tudo que está escrito aqui. Deixa eu aproveitar uma coisa que eu me lembrei agora. Eu tenho notado, assim, de uns tempos para cá, que algumas pessoas estão terminando as suas orações, orando assim: te pedimos isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, essa expressão da Trindade não pode ser usada aí. A Trindade só é usada na hora do batismo. Se você olhar biblicamente, você vai ver que só se pode usar aquilo quando vai se fazer o batismo. O batismo é ensinado por Jesus, pelos apóstolos, o seguinte: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Né? Quanto à oração, o que a Bíblia ensina? Que eu tenho que orar ao Pai em nome de Jesus. E é só. Né? Então, o que eu ia falar para os irmãos, tinha me esquecido, agora me veio à cabeça. Então, a gente tem que seguir o plano bíblico. Né? A gente, às vezes, ouve algumas coisas, a gente acaba até... Né? Então, mesmo na oração, a gente tem que evitar dizer: ao Senhor, nós somos pecadores. Não precisamos falar isso. Né? Porque nós somos pessoas hoje, né, que já fomos restaurados. Né? A nossa vida hoje é uma vida santa. Uma vida que está diante de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos diante da Trindade em si. Né? Mas não precisamos usar dessa maneira. Né? Vamos aprender, até para isso a gente tem que aprender a orar corretamente, né? Que Jesus ensinou: tudo que pedires ao Pai em meu nome, isso será feito. Amém, amados? Então, o escudo da fé, quando você coloca a sua fé aonde? Naquilo que está escrito, na palavra. Né? Então você vê, cingir da verdade, que é a Cristo e a própria palavra, a justiça que Cristo conquistou na cruz por você, hoje você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? O evangelho da paz, que reconciliou entre você e Deus, hoje nós temos paz com Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus quando você vai orar, por causa dessa paz, que quebrou tudo que te separava de Deus, tudo foi quebrado. Hoje você tem acesso a Ele. O escudo da fé, que a gente crê nas verdades daquilo que está escrito. Né? Não só nossa fé. Então o diabo, ele ataca muito a mente, né? O diabo ataca muito a sua mente, a minha mente é muito atacada, né? Então, eu acho que interessante, você vai ver, deixa eu te dizer uma coisa interessante. No Novo Testamento, existe muito mais textos que falam contra os falsos profetas do que contra os demônios. Pode ver, a maior parte dos ensinos apostólicos, e de Cristo também, muito, um dos piores inimigos nossos são os falsos profetas, que trazem o quê? Trazem os ensinos destruidores para dentro da igreja. Gente, a igreja, essas igrejas, de maneira geral, está cheio de ensino de demônios. Está um monte de ensino que não são bíblicos. E você só vai poder realmente combater, entender e ver que aquilo está errado se você conhecer as Escrituras e aplicar na sua vida. Só assim que você vai saber. Né? Então, hoje, uma das armas mais terríveis do diabo são o que eles chamam de erros religiosos, falsas doutrinas, leis inventadas pelos homens. Eu falo isso porque eu já fui de algumas igrejas que tinha cada coisa lá dentro que eu aceitava tudo, eu não conhecia a Bíblia. Tudo que eles mandavam fazer, eu fazia, porque eu achava que eles são mais antigos. Né? Vou obedecer o que eles falam, as coisas mais absurdas. No meu tempo, hoje não, né? Acho que a pastora Rosa deve ser do tempo, do Heroaldo, né? Mais antigos aqui. Né?
do tempo passado, que para eles era roupa, era cabelo, não podia usar tênis, não podia usar calça jeans, não podia tudo. Não, Deus gosta de pessoa santa. Não podia usar barba, tinha que cortar. Meu Deus, estou fora de doutrina, porque, olha, tinha que ter terno e gravata, olha, terno e gravata. Já ouvi falar isso, que terno e gravata é a roupa que Deus ama, gosta. Já ouvi falar isso, né? Ainda existe, não existe? Existe, né? Então, aí eu só fui começar a compreender isso à medida que eu fui lendo as Escrituras. Depois que eu fui para o seminário, aprendi muita coisa boa no seminário, aprendi na palavra, lendo, estudando, que eu gosto muito de estudar a palavra, né? Você fala para os irmãos, vocês que pregam, irmãs que pregam, não seja a pessoa que só abre a Bíblia quando vai pregar. Você tem que abrir a Bíblia todo dia. Meditar todo dia. Porque você come todo dia. Você alimenta teu corpo, a carne, todo dia. E o espírito? E o seu homem interior? Ele precisa de alimento também. Então a palavra é o pão da vida. Temos que nos alimentar com ela todo dia, né? Então, amados, continuando aí. Quanta coisa. Já vão estourando agora, acabou. Bom, calça os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também a capacete da salvação. Vou colocar aqui. O capacete, a próxima, não é? Capacete da salvação. Depois a espada, né? Vou até colocar aqui, espada do Espírito. Do Espírito. Interessante, né? Capacete da salvação. Interessante, porque é um capacete proteger o quê? A cabeça, né? A mente, o cérebro, enfim. Por que isso aqui é importante? Irmão, você tem que entender que um dia que você aceitou Jesus e foi batizado, você foi salvo ali. Né? Você não vai ser salvo no futuro, você foi salvo ali. O que é importante? Você ter certeza da sua salvação. Não ter dúvida. O diabo vai poder tentar te tirar. Eu conheço muitas igrejas aí que ensinam que não. Que você pode perder a salvação. Como é que eu posso perder algo que não depende de mim? A salvação vem de Deus. A fé é dom de Deus. A fé que eu tive, a revelação que eu tive, veio dele. Cristo diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Né? Então o que é importante numa pessoa, eu não posso convencer quem não entende isso. Mas, se você é uma pessoa que nasceu de novo, olha, nunca permita que o diabo tire isso de você. A salvação é algo que você conquista já quando você creu e foi batizado. A certeza da salvação. Amém, amados? Então, nunca, mesmo que venha lá um grande teólogo lá e vai falar essas coisas na internet, não creia. Creia no que a palavra te diz. O capacete é a certeza da salvação. E a última aqui é a espada do Espírito, que a gente sabe, que é uma arma de ataque, né? Lembra quando Cristo ele foi tentado lá no deserto? O diabo veio com todas as armas dele lá, né, sedutoras. O que ele dizia? Está escrito. Está escrito. Volta a falar. Não adianta você citar a Bíblia se você não vive. Você tem que citar e viver. Amém, amados? Citar e viver. Então, a espada do Espírito, que você tem certeza que você está salvo. Se você morrer antes de chegar em casa. Glória! Quem tem certeza da salvação aqui? Glória a Deus, aleluia. É isso, irmão. Glória a Deus, para você ter certeza. É isso, irmão, porque como é que eu sei? Se alguém me diz assim, como é que você sabe que você está salvo? Quem que te garante que você está salvo? A palavra diz que eu estou salvo. Porque o Senhor disse que aquele que crê em Jesus, eu creio, e for batizado e eu fui, será salvo. E eu fui salvo. Ponto final. Ponto final. Né? Terminando então, que é a palavra de Deus, que a gente utiliza sempre. E terminando, verso 18, que é o mais potente aqui, hein? Com toda oração
e súplica. Hã? Oh, glória. Hã? E súplica. Toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Né? A oração tem que ser uma coisa espiritual, não orar com a mente. Né? Cuidado, você tem que aprender um exercício espiritual, aprender a orar no Espírito. Não venha com aquelas orações prontinhas. A gente tem a mania de fazer com oração, já tudo a gente ora sempre igual. Não. Deixa a coisa fluir. Vai no teu quarto, na oração, deixa fluir. Né? Eu tenho minha lista de oração, mas tem dias que eu vou orar que eu nem toco. Tem dia que eu vou para uma outra direção. Porque você tem que deixar o Espírito te dirigir na oração, sem pressa, sabe? Eu gosto disso, de ter tempo para que eu possa esquecer do tempo. E orar, é isso. Orando em todo o tempo no Espírito. Tem gente que ainda ora todo dia igual. A oração dele já virou uma reza. É tudo igual. A minha bênção, como aquele menino lá que orou pela comida, que ele estava com muita fome. Depois do culto, aí tu não ia comer. Aí sempre tinha um que orava. Né? Tem gente que gosta de orar, né? Começa a orar, sabe começar, mas não sabe terminar. Conhece gente? Sei, né? E ele estava com a fome danada. Aí falou assim, fulano, você vai orar. Vocês lembram dessa história, né? Você vai orar. Ele disse, tá bom, eu oro. Senhor, obrigado por essa refeição, em nome de Jesus, amém. Ponto. É isso. Todo mundo, vamos comer, tará, né, Sandra? Né? A Sandra já ia tocar a trombeta, Sandra. Ela tocou hoje de manhã. Né? Mas assim, eu quero dizer o seguinte, não pode ter uma oração sempre igualzinha, porque se está sendo dirigido pelo Espírito, deixa fluir. Você tem que ter comunhão com Deus, entender o vento do Espírito. Às vezes o vento te leva para um lado, às vezes te leva para outro lado. Entendeu? Deixa fluir. Né? De repente você está com... Aí eu vou orar por tal coisa, às vezes vem outra coisa. Né? Deixa fluir. Orando em todo o tempo no Espírito, sob a direção do Espírito Santo. Né? Glória a Deus. Então é isso, irmão. E ele termina dizendo assim, orai, orando em todo o tempo, no Espírito, e por isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? A gente ora uns pelos outros, pela qual eu sou embaixador em cadeias, terminando o verso 20, para que em Cristo eu seja ousado para falar como se cumpre fazê-lo. Ou seja, ele está dizendo, ora também por mim. Ó Paulo, ora por mim também, para que eu possa pregar com ousadia a palavra de Deus. Que o Senhor te dê ousadia para você pregar no seu trabalho. Sabe, toda pessoa que chegar lá, que alguém cruzar o teu caminho, que Deus te dê palavras de sabedoria, de convidar a pessoa para vir na igreja, de falar de Jesus para ela. A gente perde muitas oportunidades, muitas vezes, né? Que Deus te dê essa luz, essa compreensão em nome de Jesus. Amém, amados? É um texto um pouco longo, o dia já estourou o nosso horário, né? Mas vamos ficar de pé, vamos terminar nesse momento. Hoje à noite nós temos a ceia do Senhor, né? Não percam, sejam firmes. Né? Como eu sempre digo para os irmãos, duas coisas que o obreiro tem que ter, participar do café de obreiros e da Santa Ceia. Né? Ser fiel, a fidelidade é essencial para nós. A irmã Rosimar diz que hoje não vai poder estar na ceia, estou avisando os irmãos, ela já me avisou com antecedência. Também não vai estar, né? Então, a irmã Tassiane não está aqui porque ela está no hospital, passou mal, ela e a filha. Eu acredito que é só isso. Que não. A Beth está trabalhando, Beth Manuel está trabalhando. A Beth também não está bem de saúde. Então, o que eu vou fazer? Essas pessoas que não vieram, eu passo o estudo para elas. Tendo o seguinte, toda pessoa que falta por um motivo justo, a gente passa depois a palavra, depois eu edito essa palavra, edito ela, e passo para a pessoa e peço que ela assista integralmente
Quando eu digo integralmente, porque a pessoa não pode colocar naquela, na velocidade 2, 3, né? Assisti inteirinha, pastor. Mentira, você não assistiu nada. Né? Então você tem que assistir a mensagem na íntegra, né? Não é lá lavando roupa e chão lá e ligou lá o celular e... Não. Você está ali ouvindo a palavra, você tem que parar para ouvir. Né? Então eu passo para a pessoa a palavra e a pessoa assiste, e depois ela tem que fazer três partes da palavra que mais chamaram a tua atenção e você passa para mim depois. A provinha final. Atividades. Exatamente. É isso daí. Tá bom, amados? Então, é isso. Vamos ser firmes, vamos fazer o nosso melhor. Sabe? Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja fiel. Em tudo que você fizer na obra, seja fiel em tudo. Amém, amados? Glória a Deus. Erga a sua mão, Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça bendita de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, o poder de Deus, esteja sobre nós, nos capacitando para estar no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz de Jesus Cristo. Até a noite. Pela graça de Deus.